Graça e paz, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um momento de devocional. E eu quero convidar você a abrir o texto de Mateus, capítulo 9. Mateus, capítulo 9, a partir do verso 9, vai falar sobre o chamado de Mateus, ou como diz aqui, o chamado de Levi, que é Mateus, depois dado o nome de Mateus. Mas aqui no texto é referido a Levi. E Levi, ele era um cobrador de imposto, ou seja, ele era um judeu que trabalhava para Roma. E isso era muito mal visto pelos judeus, porque era considerado um traidor. Uma pessoa sendo judeu, trabalhando para os romanos, era considerado um traidor. Porque além dele trabalhar para um povo que oprimia os judeus, que oprimia o povo de Israel, que eram os romanos, além disso, ele também, por ser uma pessoa que trabalhava na coletoria, ou seja, ele coletava impostos, ele também tirava o que era dele. Digamos assim, ele ia cobrar o imposto, ao invés de cobrar o valor que deveria cobrar, ele cobrava mais do que deveria e pegava uma parte do dinheiro para ele, outra parte dava para Roma. Então, era considerado também um ladrão, uma pessoa desonesta, né, porque fazia isso. Então, além dele ser considerado um traidor por ser um judeu trabalhando para Roma, ele também era uma pessoa corrupta, um ladrão, porque ele tomava uma parte do dinheiro que ele coletava, ele tomava para ele, outra parte ele dava para os cofres de Roma. Então, veja que não era uma pessoa bem quista, bem querida do povo de Israel. Mas esse Levi, Mateus, ele teve um encontro com Cristo. Na verdade, Jesus vai até ele, passa na coletoria e chama. Jesus faz um convite para Mateus. Ele chega até a coletoria e fala, olha, vem e me segue. Mateus passa a seguir Jesus e os dois vão até a casa. Jesus entra na casa de Mateus. E não bastando, Jesus estando só com Mateus, né, que já era um escândalo, Jesus estando na casa de Mateus por ser um publicano, como eu já falei, todo o contexto, né? Além disso, diz o verso 10 que outras pessoas, outros publicanos, também foram até a casa de Mateus. Então não era só Mateus agora era outros publicanos também junto na casa de Mateus. E aí, com esse contexto, é o que nós vamos ler a partir do verso 10 até o verso 13, que os fariseus começam a questionar a santidade de Jesus, começam a questionar Jesus e os discípulos, né, de Jesus, por conta dessa atitude que Jesus teve. E olha só o que diz aqui o verso 10. Diz assim, a partir do verso 10, Mateus capítulo 9, a partir do verso 10, diz assim, ora, estando ele à mesa em casa, eis que chegaram muitos publicanos e pecadores, e se reclinaram para a mesa, né, junto a Jesus e seus discípulos. É o que eu falei. Não era só Mateus agora, sendo publicano, que estava ali com Jesus, mas outros publicanos e pecadores também estavam ali. E esse acúmulo de publicanos, esse monte de gente, pecadores, considerados pecadores pela religião judaica, pelos fariseus, pelos saduceus, pelos escribas e tal. Aí veio essa murmuração, verso 11. E os fariseus, vendo isso, perguntaram aos seus discípulos, por que come o vosso mestre com os publicanos e os pecadores? Olha só o questionamento. Esse cenário de Jesus com os publicanos, com essas pessoas pecadores, com esses pecadores, gerou essa murmuração da religião judaica. Por que Jesus, esse Senhor aí que vocês chamam de Senhor aí, come com os pecadores, com os publicanos? E aí vamos ver aqui no verso 12. Jesus, porém, ouvindo isso, respondeu, não necessitam de médico os sãos, mas sim os enfermos. E depois, e aprendei o que significa misericórdia quero,
e não sacrifícios, porque eu não vim chamar justos, mas pecadores. Então aqui, diante desse quadro, houve a murmuração, e Jesus, quando ouviu isso, ele responde. Ele fala, olha, eu não vim chamar pecadores. Eu não vim chamar justos. Eu não vim chamar os sãos. Eu vim chamar justamente esse povo. Essas pessoas, esses pecadores. E aqui Jesus já faz já dá um ensinamento para essas pessoas, e para nós, claro, também, mostrando que o testemunho que temos de servos de Deus, de fiéis ao Senhor, pessoas que foram chamadas para servir a Deus, é justamente alcançar essas pessoas que estão perdidas, que estão no pecado, que estão afastadas de Deus. Uma coisa que é muito característica de seita, que nós estamos falando aqui de uma seita, estamos falando da seita dos fariseus. E uma coisa que é muito característica de uma seita é o exclusivismo. É aqueles que se julgam santos e não querem se misturar com outras pessoas. E não foi isso que Jesus falou. Bem pelo contrário, nós temos que sim estar com essas pessoas, não devemos compactuar com elas. Não devemos ter o mesmo pensamento, os mesmos costumes, as mesmas práticas do mundo dessas pessoas, mas sim, temos que estar com essas pessoas. Temos que ser diferença na vida dessas pessoas. Temos que fazer a diferença na vida dessas pessoas e levar a palavra de Deus para essas pessoas, seja em palavras e muito mais no nosso testemunho de vida. O nosso testemunho de vida fala muito mais do que as nossas palavras. Então, sim, nós temos que estar no meio dessas pessoas, não compactuar com elas, mas mostrar a elas, estando no meio delas, mostrar a elas a graça, a salvação, através, primeiramente, do nosso testemunho e depois nas nossas palavras. Porque não adianta ter palavras se nós não vivemos aquilo que pregamos. E também não faz sentido eu viver o Evangelho e não falar nada. E também não pregar isso. E também, de alguma forma, não demonstrar isso. Então, o Evangelho ele tem que ser vivido e pregado. Primeiramente, vivido e depois pregado. E aí Jesus, ele mostra essa questão do exclusivismo. Mas ele dá uma outra palavra no verso 13, que também é muito característico de seita, além do exclusivismo, além de falar, não, nós é que somos santos, é nós que temos a salvação, se você não pertencer ao nosso grupo, você está errado, você não está no caminho, né? Então, além do exclusivismo, eles também achavam que é uma característica de seita, eles achavam que para ser salvo tinha que fazer alguma coisa. Tinha que fazer sacrifícios. Tinha que, como eles faziam, né, sacrifícios de animais. E tinham que oferecer a Deus alguma coisa. É o que eles faziam. E aí Jesus, mais uma vez, ele mostra que a salvação ela não vem através de sacrifícios. Ela vem através da obediência. Por isso que Jesus falou, olha, vocês precisam aprender o que é obediência, o que é misericórdia. O que é a misericórdia? Porque aí Jesus fala, eu quero misericórdia, eu não quero sacrifício. Vocês precisam aprender o que é misericórdia. Porque a misericórdia de Deus é algo que não merecemos. Nós não merecemos, mas Deus, por sua graça, Ele nos concede. Isso é misericórdia. Nós não merecemos, mas Deus, por seu amor, por sua graça, Ele nos concede. Merecíamos a salvação? Não. Merecíamos o perdão? Não. Merecíamos as bênçãos que Deus nos dá?
o livramento, as bênçãos que o Senhor nos dá, a vida, a própria vida. Merecíamos? Não. Mas Deus, pelo seu amor, por sua graça e bondade infinitos, Ele nos concede. Isso é misericórdia. E Jesus disse isso. Ele falou, vocês precisam aprender o que é misericórdia. Não é o que eu faço, mas é o que Deus fez. O que Deus já fez na eternidade. Porque Apocalipse capítulo 13, verso 8 diz que Jesus é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Então, a obra redentora, salvadora, já foi feita desde a fundação do mundo. Antes que o homem fosse formado, a redenção já estava determinada. A salvação, a redenção já estavam determinadas, a obra de salvação já estava feita. E foi cumprida na cruz. Entende? Foi concretizada na cruz por Jesus. Então, quando alguém acha que para receber bênção de Deus, uma graça de Deus, ou a própria salvação, é preciso fazer um sacrifício, um voto, é preciso, andar de joelho, subir escada de joelho, fazer uma caminhada, fazer uma marcha, fazer um voto, fazer uma campanha, fazer, tantas coisas que é possível, tantas coisas, pertencer a uma religião. Não, para ser salvo você precisa estar aqui. Não, para ser salvo você precisa se batizar aqui. Não, para ser salvo você precisa sair aos domingos de manhã, bater de porta em porta. Não, para ser salvo você precisa guardar o sábado. Não, para ser salvo você precisa... E aí vai. Quando, ou como diz a religião muçulmana, não, para ser salvo você precisa ir para Meca. Você precisa crer no profeta. Não, você precisa crer nas profecias da profeta ou do profeta. Não. Quando, isso é muito característico desse seita. Quando a sua salvação, quando uma bênção de Deus, o perdão de Deus está atrelado a uma coisa que você tenha que fazer, isso não é graça. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que crer, abraçar a fé e seguir Jesus. E fazer o que Jesus determinou que eu fizesse, que é viver o Evangelho, que é viver o exemplo que ele pregou, que é viver a vida que ele viveu, que é viver a vida que a igreja viveu em Atos. O Senhor nos chama porque somos pecadores. Como pecadores, nós somos alcançados pela graça e misericórdia de Deus, não pelo que fizemos, não porque merecemos ou não porque fizemos alguma coisa para merecer. Não, porque Deus é gracioso, é maravilhoso e nos alcançou com o teu amor. Simplesmente por isso. E como gratidão por sermos salvos, por sermos resgatados do lamaçal do pecado, como gratidão a Deus, o mínimo que se espera daquele que foi chamado para ser filho é viver como filho. O mínimo que se espera daquele que foi chamado para ser salvo é viver como salvo. Pense nisso e que você olhe para você mesmo e perceba o quanto você precisa fazer e melhorar na sua vida cristã, como viver a vida cristã como gratidão por tudo que o Senhor tem feito por você e enxergar no outro e ver no outro que ele também precisa ser alcançado pela graça. Não como esses fariseus, mas olhar o outro com um olhar de misericórdia e de amor, como Jesus disse no verso 13. Misericórdia quero e não sacrifício. Que o Senhor te abençoe e te guarde, fale ao teu coração fortemente e eu espero você em nossa próxima reflexão, em nossa próxima devocional. Deus te abençoe e fiquem na paz.